Oi, turma, tudo bem? Professor Luciano, seu professor de informática. Vamos à nossa aula? Então, para a nossa aula eu irei falar sobre hardware e software, vamos relembrar, memória principal e secundária, sistemas operacionais, a definição do que é um sistema operacional e os principais, e sistema operacional móvel, onde vamos falar aqui um pouquinho do Android. Então vamos lá? Para que o computador funcione, ele necessita de duas partes fundamentais, que é hardware e software. O que é hardware? Hardware corresponde à parte física do computador, ou seja, são as peças, teclado, mouse, monitor, gabinete, outros componentes que nós temos dentro do gabinete, como placa-mãe, HD, memória. E o software, que é a parte lógica, são as instruções ou comandos que nos permitem interagir com o computador. Exemplos de software: o próprio sistema operacional Windows, o editor de texto Word, o Google Chrome. Então, para que o computador funcione, ele necessita dessas duas partes. Parte física, que a gente chama de hardware, e parte lógica, que a gente chama de software. Bom, memória. O que são memórias? Memórias são todos os dispositivos que auxiliam ao processador. E deixa eu fazer aqui uma observação. Muita gente chama, o gabinete de CPU. E isso está errado. O gabinete é uma caixa metálica que contém outros componentes internos do computador. O que é a CPU? CPU nada mais é do que, traduzindo, central de processamento único. É o processador, a parte pensante da nossa máquina, que nós chamamos de cérebro do computador. Então, CPU não tem nada a ver com gabinete. Então a memória, ela trabalha auxiliando o processador, que também é conhecido como CPU. E aqui nós temos dois tipos, duas categorias de memórias. Temos o grupo de memória principal e memória secundária. O que seria a memória principal? Memória principal, nós temos dois grupos, que é a ROM e a RAM, que seria memória volátil e não volátil. O que seria memória volátil? Memória volátil são tipos de memórias que necessitam de energia elétrica para armazenar a informação. Vou te dar um exemplo. Imagine que você está no seu computador digitando um texto. E aí, como todo mundo tem esse hábito, e eu também reconheço que eu tenho esse péssimo hábito, abro o editor de texto, começo a fazer a digitação e só no final é que eu vou salvar. Vamos imaginar que no meio desse processo, no meio do texto, teve um pico de luz. E aí o seu computador desligou. Bate o desespero, Em mim também. Então, quando o computador é reiniciado, você observa que aquela informação foi perdida. E aí bate aquele desespero. Por que que isso acontece? Isso acontece por causa da memória RAM, que é um tipo de memória volátil. Volátil quer dizer que ela só vai manter a informação enquanto o computador está ligado. Enquanto você não salva esse texto, como eu dei um exemplo, esse texto ele vai estar armazenado na memória RAM. Se você não salvar e tiver uma queda de energia, ele vai apagar aquela informação para que quando o computador for ligado, ele vai inserir novas informações. Então, volátil quer dizer isso. Memória que depende de energia para armazenar a informação. E o que seria a memória não volátil? Um exemplo é a memória ROM. A memória ROM é uma memória de somente leitura. É a memória que já vem com as informações gravadas pelo fabricante. Exemplo, quando você liga o seu computador, que ele inicia o processo de boot, aquelas informações que aparecem naquela tela preta, logo no início, quando você liga o seu computador, aquelas informações ali é a leitura da memória ROM. Ou seja, nem eu, nem vocês podem apagar aquelas informações, elas já são inseridas pelo fabricante. Então, memória ROM é um exemplo de memória não volátil, ou seja, não depende de energia para armazenar a informação, e a memória RAM é um exemplo de memória volátil, que precisa ter energia elétrica para manter a informação. Bom, aqui vamos falar sobre sistemas operacionais.
Um conceito aqui para vocês entenderem. O que é o sistema operacional? A própria palavra nos ajuda a entender. Sistema operacional é aquele sistema responsável por controlar todo o dispositivo. Que dispositivo, professor? O computador. É ele que gerencia todo o funcionamento da máquina. E dentre vários sistemas operacionais existentes no mercado, nós temos aqui, ó, o Windows, que é o mais popular, que você tem esse sistema, né, nos principais computadores que você consegue comprando através das grandes redes. Depois nós temos o Linux, né, que foi desenvolvido por Linus Torvalds. Linux, que é muito associado à imagem de um pinguim, pois o mascote desse sistema é um pinguim. Voltando aqui no Windows, o Windows ele é desenvolvido pela Microsoft, cujo dono é Bill Gates. O Linux ele foi desenvolvido por um programador chamado Linus Torvalds e ele é um sistema gratuito, por isso ele é conhecido como software livre. E o Macintosh, que é o sistema operacional desenvolvido pela Apple e é um sistema operacional para uso exclusivo em dispositivos da Apple. E por fim, turma, aqui, ó, sistema operacional móvel. Se para o seu computador funcionar ele necessita ter um sistema operacional, para o seu tablet, para o seu smartphone, ele também vai ter a necessidade de ter um sistema operacional para que esse dispositivo funcione. E o mais popular de todos os sistemas operacionais para dispositivos móveis é o Android, tá? O Android que ele surgiu no ano de 2003, tá? E em 2005 ele foi comprado pelo Google. Hoje, quem detém aí, né, os direitos da Android é o Google. Então, o Android ele é um sistema operacional para dispositivos móveis, smartphones e tablets. Por exemplo, no seu telefone celular, você sabe me dizer qual é o sistema operacional que tem nele? O Android, eu não digo que ele é o melhor, ele é o mais popular, independente de qual seja a marca do seu smartphone ou tablet, o sistema operacional que pode ter nele é o Android por ser mais popular. E algumas características do Android. O mascote do Android é um Androidzinho verde e vocês já observaram que todas as versões, e o que seria a versão? Versão nada mais é do que uma atualização desse sistema. Esse sistema ele é atualizado, onde novas funcionalidades e ferramentas são inseridas e é feita uma nova versão. E uma característica do Android é que todas as suas versões elas estão associadas a nome de doce, né? Donald, Cupcake, pois os seus desenvolvedores alegam que os smartphones e tablets Android é como se eles adoçassem a nossa vida. Olha só que interessante. Então, galera, é isso. Me despeço. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.